Ora bem, em 2006 um filme chegou e ganhou o prémio mais importante do cinema, a Palma de Ouro. Mas, em vez de ser celebrado por todos, o que aconteceu foi que acendeu uma chama de controvérsia, uma chama que se espalhou para muito além das salas de cinema. Esta é a história de como o The Wind That Shakes the Barley conseguiu dividir opiniões e tocar em feridas históricas que, pelos vistos, ainda estão bem abertas. Mas vamos lá ver isto. Como é que um único filme consegue ser ao mesmo tempo aclamado com o maior prémio do mundo do cinema e condenar como propaganda perigosa? De um lado, temos isto, a Palma de Ouro. Do outro, um título de jornal a dizer que é o filme mais pró-IRA de sempre. Para se perceber este paradoxo é preciso ir muito além das manchetes e mergulhar a fundo na história que o filme conta e, claro, nas memórias que ele exportou. Então, a questão é, por que tanta polémica? Este filme não foi apenas criticado, foi, em muitos casos, condenado. E a forma como foi recebido revela uma coisa muito importante sobre a Grã-Bretanha e a Irlanda. Para eles, o passado está muito, muito longe de estar arrumado. É preciso parar um momento para pensar nisto. Um crítico de renome a comparar um filme que ele próprio admite não ter visto ao Mein Kampf de Hitler. Isto, como é óbvio, já não é uma crítica de cinema. É basicamente uma declaração de guerra ideológica. A reação não era sobre o que estava no ecrã, mas sim sobre o que o filme simbolizava para os seus opositores. Ok, para perceber a controvérsia, primeiro temos de perceber a história. Porque no centro de todo este debate político está um conflito profundamente pessoal e humano. A história de dois irmãos. Vamos então conhecer o Damien, um jovem médico com um futuro brilhante à sua espera em Londres. E o seu irmão Teddy, que já está de cabeça na luta pela independência. O plano do Damien é simples, ir-se embora. Mas a brutalidade da ocupação britânica força-o a fazer uma escolha que é, na verdade, impossível. O seu futuro ou o seu país. E aqui que vemos o arco absolutamente trágico desta história. Os irmãos, que antes estavam unidos contra um inimigo comum, acabam por ser separados pelo próprio acordo de paz. O Tratado Anglo-Irlandês não trouxe o fim da guerra. Na verdade, apenas mudou os lados da barricada. A luta pela liberdade transformou-se numa amarga guerra civil que pôs literalmente irmão contra irmão. Tentei não entrar nesta guerra, e entrei. Agora tento sair e não consigo. Esta frase do Damien resume a tragédia central do filme na perfeição. É a história de um homem cheio de ideais que se vê apanhado numa corrente de violência política da qual, pura e simplesmente, não há escapatória. Ora bem, e isto leva-nos direitinhos ao primeiro grande campo de batalha de toda esta controvérsia. A história. O filme foi fiel aos factos ou foi uma distorção feita de propósito? No centro do debate estava a forma como as forças britânicas, os famosos e infames Black and Tans, foram retratadas. Na Grã-Bretanha, a brutalidade deles no filme foi vista como um retrato chocante, parcial. Na Irlanda foi visto como um facto histórico. Duas nações, duas memórias completamente diferentes do mesmíssimo evento. Mas, enquanto os críticos nos jornais atacavam o filme, alguns historiadores tinham uma visão um bocadinho diferente. O historiador Brian Henley, por exemplo, defendeu que, ao contrário de outros filmes, The Wind That Shakes the Barley estava em terreno historicamente muito mais seguro, ou seja, mostrava uma complexidade que muitas vezes é simplesmente ignorada. E essa complexidade é mesmo a chave de tudo. O filme mostrou que esta não era apenas uma guerra por uma bandeira, era uma autêntica revolução social. Mostrou trabalhadores a organizar boicotes, comunidades a criar os seus próprios tribunais e debates super acesos sobre se a Irlanda devia ou não ter um futuro socialista. A luta era tanto sobre que tipo de país a Irlanda se ia tornar, como sobre a sua independência da Grã-Bretanha. Mas a controvérsia não se ficou pela história nem pensar. O verdadeiro incêndio começou quando o debate se virou para o presente. A grande acusação era esta, que este era um filme com uma agenda política moderna, bem disfarçada de filme de época. E os críticos não se ficaram pelo conteúdo do filme. A mira foi apontada diretamente ao realizador, Ken Loach, e às suas conhecidas inclinações políticas. O ataque tornou-se pessoal, tentando enquadrar o filme não como uma peça de história, mas como a propaganda de um marxista fanático. O eco contemporâneo, claro, era a Guerra do Iraque. O filme foi lançado em 2006, em pleno auge do conflito, e foi imediatamente lido por muita gente como uma alegoria. A história de uma ocupação britânica na Irlanda, nos anos 20, era vista como um comentário direto sobre a ocupação britânica e americana no Médio Oriente nos anos 2000. Basicamente, para o realizador e para muitos outros, a história de uma insurgência contra uma força de ocupação tinha ecos muito claros nos conflitos daquela altura. Loach via a luta irlandesa como uma espécie de modelo para se compreender a resistência contra aquilo que ele considerava ser o imperialismo britânico e americano no Médio Oriente.
E o mais fascinante é ver como um filme pode ser tantas coisas para tanta gente. O Cinefan viu-o como uma validação das suas origens, o partido Fianna Fáil como uma correção histórica necessária. E a imprensa? Bem, os mesmos jornais que o vendiam na Irlanda como um triunfo nacional, vendiam-no no Reino Unido como uma traição. O filme tornou-se na prática um espelho, que refletia as agendas de quem olhava para ele. Então, no final de contas, o que é que toda esta controvérsia nos diz? Aponta para uma verdade muito maior. O imenso poder que o cinema tem para moldar a nossa relação com o passado. E o mais irónico, se calhar, é que apesar de toda a controvérsia, ou talvez por causa dela, o filme foi um sucesso comercial sem precedentes na Irlanda. O debate não afastou as pessoas, pelo contrário, tornou-o um evento cultural que ninguém queria perder. O verdadeiro poder do filme foi mostrar que um conflito de quase um século atrás ainda podia inflamar um debate tão cru, tão contemporâneo. As feridas da guerra civil, as questões de soberania, a identidade nacional, nada disto são apenas tópicos para livros de história. Estão bem vivos. E aqui está a principal conclusão, vinda, curiosamente, de um historiador. Os filmes chegam a muito mais gente do que os livros de história. E é por isso que esta luta foi tão intensa. Não se tratava apenas de um filme, tratava-se da batalha pela memória coletiva de uma nação. E a pergunta que fica no ar é esta: podem os filmes realmente reescrever a nossa memória nacional? Se a história de The Wind That Shakes the Barley nos ensina alguma coisa, é que as histórias que contamos no ecrã têm um poder imenso. E isso levanta uma questão ainda maior. Quais são as histórias que escolhemos contar? E talvez mais importante ainda, quais são as que escolhemos esquecer?